O primeiro deles deve ter chamado a atenção de todos que acompanharam por áudio e vídeo o esquema que foi montado na primeira sessão do Supremo, na primeira turma do Supremo, nessa primeira sessão de interrogatórios, né? Uma câmera posicionada com tecnologia de cinema, que até desfoca o fundo, uma qualidade ímpar para a transmissão em cadeia nacional de rádio e televisão desses julgamentos. Aqui devemos, também ponderar um pouco a intenção que há de escancarar esse assunto e dominar o noticiário com declarações como essa, quando nós temos parte da imprensa paralisada para esse tipo de transmissão. A transmissão de sessões da Suprema Corte passou a ser um assunto questionado por críticos, juristas e debatido do ponto de vista daquilo que se traz de proveito positivo desse show televisionado que nós temos há muito tempo por parte de sessões do Supremo Tribunal Federal e também de outras instâncias do Judiciário. O repórter João Pedro Melo está acompanhando a segunda sessão, que vai ter início logo mais, e já está em Brasília para trazer para a gente todas as informações sobre a agenda dos próximos interrogatórios. João Pedro Melo, bom dia. Oi, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente já está aqui no Supremo Tribunal Federal, famosa igrejinha, entrada do plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, começa o segundo dia de interrogatório dos réus desse chamado núcleo crucial da trama golpista. Quem fala hoje é o comandante, ou ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. Ontem, o primeiro a falar foi o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Foi uma fala um tanto quanto longa. Na sequência, falou também Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. O Mauro Cid destacou vários pontos ali do que ele já tinha dito em delação premiada, disse que o planejamento foi consolidado num documento de estado de sítio, estado de defesa, que foi proposto ou entregue, na verdade, a Jair Bolsonaro, tendo sido feito por Alexandre Ramagem. Ramagem negou a tentativa de golpe de Estado, disse que, na verdade, eram anotações pessoais, que em momento nenhum quis descredibilizar o uso das urnas eletrônicas ou do sistema eleitoral brasileiro. Hoje, então, existe a expectativa de que Almir Garnier Santos seja questionado sobre essa minuta e sobre essa tentativa de decretação de estado de sítio. Em determinado momento, em depoimentos que ele deu já ao Supremo Tribunal Federal, diz que isso não aconteceu, que não teve também aquela tensão citada em alguns outros momentos de tentativa de prisão ou suposta declaração de prisão ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Ele já falou sobre isso, expectativa de que fale também ao longo do dia de hoje. Bom, mas a grande expectativa, Pedro, para o dia de hoje é do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deve acontecer exatamente no período da tarde. Por quê? A expectativa é que na sessão da manhã a gente tem Almir Garnier Santos e o ex-general, ou o general ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Ele deve falar aqui a primeira turma no período da manhã e à tarde, aí sim teremos o depoimento de Jair Bolsonaro. Ou seja, a gente está só no início desse segundo dia de depoimentos, depois ali do próprio advogado de Augusto Heleno ter pedido para essa sessão começar um pouquinho mais tarde. O ministro Alexandre de Moraes não atendeu e a sessão segue marcada então para as 9 horas da manhã e, claro, a gente vai seguir acompanhando ao longo de todo o dia. Volto com você aí em São Paulo, Pedro. Obrigado, João Pedro Melo, que está acompanhando. Quando começar, o João Pedro avisa para nós noticiarmos aqui a retomada dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. E também há as críticas que precisam ser colocadas e voltam à tona, como eu dizia antes de chamar o João Pedro, sobre os crimes que foram elencados, a possibilidade de você estar penalizando e julgando pelo mesmo fato, 2 crimes diferentes que são muito parecidos. A questão do ministro Alexandre de Moraes ser vítima e também estar na condução desse processo, muito estranho isso para quem acompanha julgamentos, como nós todos que gostamos desse assunto, estamos sempre acompanhando esse tipo de oitiva, esse tipo de interrogatório. O ministro citado ali como alguém que está envolvido nesse processo como vítima, fazendo perguntas, conduzindo os trabalhos, é algo que
realmente distancia aquilo que temos de preceitos para um julgamento como esse, né? Afinal de contas, quem está envolvido de alguma forma no caso, passar a figura de julgador, você acaba incorrendo ali e fica muito mais explícito numa audiência do que no papel esse tipo de postura do ministro Alexandre de Moraes, que segue na condução dos trabalhos, apesar, né, de todas as ressalvas feitas. E aqui não estamos acompanhando um combate duro a esse tipo de prática por entidades que no passado já defenderam muito o exercício da advocacia. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, que emitiu algumas notas ao longo desse processo, mas talvez por conveniência político-partidária não esteja envolvida da forma como precisava em defesa dos interesses, não dos réus, mas aqui interesses do processo, da sociedade. Afinal de contas, todos nós estamos sujeitos a algum tipo de averiguação na justiça e precisamos do Estado democrático de direito preservado e as suas regras, os seus todas as suas diretrizes colocadas para que não haja nenhum tipo de abuso e irregularidade na nossa legislação. Os interrogatórios vão prosseguir no dia de hoje, nós vamos acompanhar e certamente trazer novos comentários ao longo desse processo.